Em lugar dele chegou o tal que tinha falado ao querido de Deus. Chegou na hora em que o grupo ia sair. Explicou que o homem não tinha podido vir, mas que esperava o querido de Deus à noite, na rua em que morava. Viria por volta de 1 da madrugada. O querido de Deus declarou que não podia ir, mas que entregava o assunto aos capitães da areia. O intermediário mirou os meninos, desconfiado. Ó! Querido de Deus perguntou. Nunca ouviu falar nos capitães da areia? Já, sim. Mas, de qualquer jeito, quem ia tratar do negócio era eles. Daí, o intermediário pareceu se conformar. Combinaram pão 1 da manhã e se separaram. O querido de Deus foi para seu barco, os capitães da areia para o trapiche, o intermediário desapareceu no cais. O sem-pernas não havia ainda voltado. Não havia ninguém no trapiche. Deviam estar todos espalhados pelas ruas da cidade, cavando o jantar. Os três saíram. Novamente foram comer num restaurante barato que havia no mercado. Na saída do trapiche, o gato, que estava muito alegre com o resultado do jogo, quis passar uma rasteira em Pedro Bala. Mas este livrou o corpo e derrubou o gato. Tô treinado nisso, bestão. Entraram no restaurante fazendo barulho. Um velho, que era o garçom, se aproximou com desconfiança. Sabia que os capitães da areia não gostavam de pagar e que aquele de talho na cara era o mais temível de todos. Apesar de haver bastante gente no restaurante, o velho disse: acabou tudo. Não tem mais boia. Pedro Bala replicou: deixa de conversa fiada, meu tio. Nós quer comer. João Grande bateu a mão na mesa. Senão a gente vira esse frege mosca de cabeça para baixo. O velho ficava indeciso. Então o gato bateu o dinheiro em cima da mesa. Hoje nós vai fazer gasto. Foi um argumento suficiente. O garçom começou a trazer os pratos, de um prato de sarapatel e depois uma feijoada. Quem pagou foi o gato. Depois Pedro Bala propôs que fossem andando até Brotas, pois já que iam a pé tinham muito que caminhar. Não vale a pena tomar a taioba, disse Pedro Bala. É melhor que ninguém saiba que a gente foi para lá. O gato então disse que chegaria depois e os encontraria lá. Tinha uma coisa que fazer antes. Ia avisar a Dalva para que não o esperasse essa noite. E agora estavam ali, no ponto das pitangueiras, esperando que o guarda se alistasse. Escondidos no vão de um portal, não falavam. Ouviam o voo dos morcegos que atacavam os saputis maduros nos pés. Finalmente, o guarda andou, eles ficaram espiando até que a sua figura desapareceu na curva que a rua fazia. Então, atravessaram e entraram na alameda das chácaras e novamente se esconderam num portal. O homem não tardou muito. Saltou de um automóvel na esquina, pagou-a corrida e veio subindo a alameda. Tudo o que se ouvia eram os seus passos e o rumor das folhas que o vento balançava nas árvores. Quando o homem vinha próximo, Pedro Bala saiu do portal. Os outros vieram logo depois e como que o guardavam, pareciam dois guarda-costas. O homem se aproximou mais do muro, junto ao qual vinha andando. Pedro caminhava para ele. Quando estava defronte, parou. Pode me dar o fogo, senhor? Levava na mão um cigarro apagado. O homem não disse nada. Sacou a caixa de fósforos, estendeu ao menino. Pedro riscou um e, enquanto acendia o cigarro, olhou para o homem. Depois, ao entregar a caixa de fósforos, perguntou: é o senhor que se chama Joel? Por quê? Quis saber o homem. Foi o querido de Deus que nos mandou.
João Grande e o gato se aproximavam. O homem mirou os três com espanto. Porém são uns meninos. Isso não é negócio para, diga o que é, a gente sabe fazer. O trabalho direito, retrucou Pedro Bala, quando os outros dois tinham-se aproximado. Mas se um negócio que talvez nem homens, e o homem pôs a mão na boca. Como quem teme ter dito mais do que convinha. Nós sabe guardar um segredo tão bem como um cofre. E capitães da areia sempre. Faz os serviços bem feito. Os capitães da areia? Esse grupo de que falam os jornais? Meninos abandonados? São vocês? É a gente, sim. E dos que manda. O homem parecia refletir. Enfim se decidiu. Eu preferia entregar esse negócio a homens. Mas como tem que ser esta noite? Mesmo. O jeito. Vai ver como a gente sabe trabalhar. Não fique assustado. Venham comigo. Mas deixem que eu vá na frente. Vocês irão uns passos atrás de mim. Os meninos obedeceram. Num portão o homem parou, abriu, ficou esperando. Veio. De dentro um grande cão que lhe lambia as mãos. O homem fez os três entrarem. Atravessaram uma rua de árvores, o homem abriu a porta da casa. Entraram para uma saleta, o homem pôs a capa e o chapéu numa cadeira e sentou-se. Os três estavam de pé. O homem fez sinal para que sentassem e primeiro eles miraram desconfiados as largas e cômodas poltronas. Isso Pedro Bala e João Grande, porque o gato já estava se sentando muito a gosto, numa atitude displicente. Há outro sinal do homem, Pedro e o Grande se sentaram, sendo que João Grande ficou sentado apenas na ponta da cadeira, como se temesse sujá-la. O homem tinha um ar de riso. De repente, levantou-se e falou, mirando a Pedro, em quem reconhecer o chefe. O que vocês vão fazer é difícil e ao mesmo tempo é fácil. Agora o que tem é que é uma coisa que necessita que ninguém saiba. Não passa daqui, disse Pedro Bala. O homem puxou o relógio do bolso, são 1:15. Ele só volta às 2:30. Olhava os capitães da areia ainda com indecisão. Então não é muito tempo, falou Pedro. Se quer que a gente vá, é bom desembuchar logo. O homem se decidiu. 2 ruas adiante desta. É a penúltima chácara à direita. Tem que evitar um cachorro que já deve estar solto. E bravo. João Grande interrompeu. O senhor tem aí um pedaço de carne? Pra quê? Pro cachorro. Um pedaço chega. Verei já. Olhava os meninos. Parecia perguntar a si mesmo se devia confiar neles. Vocês entram pelos fundos. Junto da cozinha, na parte de fora da casa, tem um quarto por cima da garagem. É o do empregado, que agora deve estar dentro de casa, esperando o patrão. É no quarto dele que vocês vão entrar. Devem procurar um embrulho igual a este, igualzinho. Foi ao bolso da capa, trouxe um pequeno pacote, amarrado com uma fita cor-de-rosa. É igualzinho. Não sei se ainda estará no quarto ponto. Também pode ser que o empregado o tenha no bolso. Se assim for, nada mais se pode fazer, e um desespero repentino pareceu tomá-lo. Se eu tivesse podido ir esta tarde, então, com certeza, ainda estaria no quarto ponto, mas agora quem sabe? E cobriu o rosto com as mãos. Mesmo que esteja com o empregado, se pode trazer, disse Pedro. Não. É essencial que ninguém saiba que houve furto deste embrulho. O que vocês vão fazer é trocar os embrulhos, se o outro estiver no quarto. E se estiver com o empregado? Então, a fisionomia do homem novamente se alterou.
João Grande pensou. Ouvir um nome que soava como Elisa. Mas talvez fosse ilusão de João Grande, que, por vezes ouvia e via coisas que ninguém percebia. O negro era muito mentiroso. Então a gente troca os embrulhos do mesmo jeito. Pode ficar descansado. O senhor não conhece os capitães da areia. Apesar do seu desespero, o homem sorriu da bravata de Pedro Bala. Então podem ir. Depois, tem que ser antes de 2 horas, voltem aqui. Mas só quando a rua estiver deserta. Eu os esperarei. Acertaremos nossas contas então. Mas quero dizer outra coisa lealmente. Se vocês forem percebidos e presos, não me envolvam no caso. Nada farei por vocês, porque meu nome não pode aparecer nisso. Tudo. Tratem de dar fim a este embrulho e não me chamem para nada. É ganhar ou perder. Neste caso, replicou Pedro Bala, é preciso marcar o preço. Quanto o senhor paga a gente? Dou $100. 30 para cada e mais $10 para você, apontou para Pedro. O gato se mexeu na cadeira. Pedro fez sinal para que ele se calasse. O senhor dá 50 a cada e parece que ainda vai fazer negócio. São 150 bicos. Pros 3. Se não, não tem embrulho. O homem não vacilou muito. Olhava o relógio, onde os ponteiros corriam. Está bem. Aí o gato falou. Não é que a gente desconfie do senhor. Mas a coisa pode sair pelo avesso e o senhor mesmo disse que não se importaria com o que acontecesse a gente. E daí? É justo que o senhor nos passe logo algum. João Grande apoiava o gato com um gesto de cabeça. Pedro Bala repetiu as últimas palavras do outro. É justo, repetiu também o homem. Tirou uma carteira ou uma nota de 100.000 réis. Entregou a Pedro. Agora toca andar. Se faz tarde. Saíram. Pedro Bala disse. Pode ficar descansado. Daqui a 1 hora a gente volta com o embrulho. Em frente da casa a rua estava completamente deserta, numa janela da casa havia luz. E eles viam a sombra de uma mulher que andava de um lado para outro. Grande. Bateu na testa. Me esqueci da carne pro cachorro. Pedro Bala estava olhando a janela com luz, se voltou, não tem nada. Isso me cheira a coisa de amigamento. O sujeito aquele derrubava a zinha daqui e agora o empregado tem as cartas que os dois se escrevia e quer dar o alarme. Esse pacote tá com perfume. É que o outro há de ter. Fez sinal para os dois esperarem do outro lado da rua, chegou para perto do portão da casa. Logo que se encostou, um grande cão se aproximou latindo. Pedro Bala amarrou um cordel no ferrolho do portão, enquanto o cão andava de um lado para outro, latindo baixo. Depois chamou os outros 2. Tu, apontou pro gato, fica aqui na rua para dar o alarme se vem alguém. Tu, Grande, entra comigo. Treparam na gradezinha do muro. Pedro Bala puxou com o cordão o ferrolho e o portão abriu. O gato tinha ido para a esquina. O cão, ao ver o portão aberto, se precipitou para a rua, ficou remexendo uma lata de lixo. Pedro Bala e João Grande pularam o muro, cerraram o portão para que o cachorro não pudesse entrar, se adiantaram entre as árvores. Na janela iluminada da casa o vulto de mulher continuava a andar. João Grande disse baixinho. Tenho pena dela. Quem manda deitar com outros? Perto da casa o negro ficou para transmitir o aviso do gato se viesse alguém. Tinham assovios especiais para estes casos. Pedro Bala rodeou a casa, chegou à cozinha. A porta estava aberta, como também a do quarto sobre a garagem. Porém,
antes de subir a escada que dava para o quarto. Pedro espiou pela porta da cozinha. Na copa havia luz e um homem jogava. Paciência. Deve ser o tal empregado, pensou Pedro e rápido se afastou para a escada da garagem. Subiu de 4, entrou no quarto do homem. Não havia luz. Pedro fechou a porta, acendeu um fósforo. Havia apenas uma cama, um baú e um cabide na parede. O fósforo se apagou, mas Pedro já estava em cima da cama, que cou toda com as mãos. Depois viu embaixo do colchão. Tampouco nada. Desceu. Então da cama, se aproximou, sem fazer ruído, do baú. Suspendeu a tampa, acendeu um fósforo que prendeu nos dentes. Remexeu a roupa com cuidado, não havia nada. Cuspiu o fósforo, depois se lembrou que o homem podia não fumar e então o recolheu ao bolso e foi até o cabide. Nada nos bolsos da roupa ali dependurada. Pedro Bala acendeu outro fósforo, mirou todo o quarto. Com certeza está com o homem. Agora é que vão ser elas. Abriu a porta do quarto, desceu as escadas. Chegou na porta da cozinha, o homem ainda estava sentado. Então Pedro Bala reparou que ele estava sentado em cima do embrulho. Aparecia uma ponta sob a perna do homem. Pedro pensou que tudo estava perdido. Como iria ele tirar o embrulho debaixo da perna do homem? Saiu da porta da cozinha, foi andando para onde estava o grande. Só se ele e o grande atacassem o homem. Mas aí haveria gritaria, todo mundo saberia do roubo. E o senhor que os tinha empregado não queria saber disso. De repente teve uma ideia. Chegou perto de onde tinha deixado o grande, assoviou baixinho. João Grande. Apareceu logo. Pedro falou em voz muito baixa. Olha, Grande, o tal empregado tá sentado em riba do embrulho. Tu vai chegar na porta da rua, apertar a campainha e sumir depois. É pro homem se levantar e eu abafar o embrulho. Mas dá o suíte logo pro homem não te ver, pensar que foi sonho. Deixa passar o tempo de eu chegar na cozinha. Voltou rápido para a porta da cozinha. Daí a 1 minuto a campainha soou. Ó! Empregado levantou-se às pressas, abotoou o paletó e se dirigiu para a frente da casa. Pelo corredor, onde acendeu uma luz. Pedro Bala penetrou na copa, trocou os pacotes e abriu para os lados da chácara. Saltou o muro, assoviou para o gato e João Grande. O gato veio logo. Mas João Grande não apareceu. Andaram de um lado para outro e o negro não chegava. Pedro começava a ficar impaciente pensando que o empregado podia ter surpreendido João Grande e agora estar atracado com ele. Mas quando ele passará por aqueles lados não havia escutado nenhum ruído. Disse: se ele demorar, a gente entra. Assoviaram novamente, não tiveram resposta. Pedro Bala resolveu: vamos entrar de novo. Mas ouviram o assovio de João Grande, que não tardou a estar ao lado deles. Pedro perguntou: onde tu te meteu? O gato tinha pegado o cachorro pela coleira e o punha para dentro do portão. Tiraram o cordel do ferrolho e desapareceram pelo outro lado da rua. Aí o Grande aplicou. Na hora que meti o dedão na campainha, então a dama lá em cima ficou muito assustada. Pegou, abriu a janela, parecia que ia se atirar mesmo. Espiava que fazia medo. Tava mesmo chorando. Então eu tava com pena e trepei pela bica pra dizer a ela que não chorasse mais, que não tinha mais de quê. Que a gente tinha abafado os papéis. E como tive que aplicar tudo a ela, tive que demorar. O gato perguntou muito curioso. Era boa, era?
Era boa, sim. Passou a mão na minha cabeça, depois me disse que muito obrigado. Que Deus ia me ajudar. Deixa de ser burro, negro. Eu tava perguntando se era boa mais pra cama. Se tu viu. O coxame. O negro não respondeu. Um automóvel entrava pela rua. Pedro Bala bateu no ombro do negro e João Grande sabia que o chefe estava provando o que ele fizera. Então, seu rosto se abriu de satisfação e murmurou: eu só queria ver a cara do galego quando o patrão abrir o pacote e não encontrar o que esperavam. E, já em outra rua, os três soltaram a larga, livre e ruidosa gargalhada dos capitães da areia, que era como um hino do povo da Bahia. As luzes do carrossel. O grande japonês não era senão um pequeno carrossel nacional, que vinha de uma triste peregrinação pelas paradas cidades do interior naqueles meses de inverno. Quando as chuvas são longas e o Natal está muito distante ainda. De tão desbotada que estava a tinta que antigamente fora azul e vermelha e agora o azul era um branco sujo e o vermelho um quase cor-de-rosa, e de tantos pedaços que faltavam em certos cavalos e em certos bancos, Nhozinho França resolveu não armá-lo numa das praças centrais da cidade e sim em Itapajipe. Ali as famílias não são tão ricas. Há muitas ruas só de operários e as crianças pobres saberiam gostar do velho carrossel desbotado. O pano tinha muitos buracos também, além de um rasgão enorme que fazia o carrossel depender da chuva. Já fora belo, fora mesmo orgulho da meninada de Maceió noutros tempos. Ficava então ao lado de uma roda gigante e de uma sombrinha, sempre na mesma praça, e nos domingos e feriados as crianças ricas, vestidas de marinheiro ou de pequeno lord inglês, as meninas de holandesa ou de finos vestidos de seda, vinham se aboletar nos cavalos preferidos, indo os menores nos bancos com as aias. Os pais iam para a roda gigante, outros preferiam a sombrinha onde podiam empurrar as mulheres, tocando muitas vezes nas coxas e nas nádegas. O parque de Nhozinho França era naquele tempo a alegria da cidade. E, mais que tudo, o carrossel dava dinheiro, rodando incansavelmente com as suas luzes de todas as cores. Nhozinho achava a vida boa, as mulheres belas, os homens amáveis para com ele, mas achava que a bebida era boa também, fazia os homens mais amáveis e as mulheres mais belas. E bebeu assim primeiro a sombrinha, depois a roda gigante. Depois, como não queria se separar do carrossel, ao qual tinha um pegadio especial, o desarmou uma noite com o auxílio de amigos e começou a peregrinar nas cidades de Alagoas e Sergipe. Enquanto isto, os credores o xingavam. De quanto nome feio conheciam. Andou muito em Nhozinho França com o seu carrossel. Depois de percorrer todas as cidadezinhas dos dois estados, de se embriagarem todos os seus bares, penetrou no estado da Bahia e até para o bando de Lampião e lhe deu uma função. Estava numa pobre vila do sertão e não lhe faltava o dinheiro apenas para o transporte do seu carrossel. Faltava para o miserável hotel onde se hospedara e que era o único da vila, e também o trago de pinga, para a cerveja, que não era gelada ali, assim mesmo ele gostava. O carrossel armado no capim da praça da Matriz estava parado fazia uma semana. Nhozinho França esperava a noite de sábado e a tarde de domingo para ver se fazia algum cobre para arribar para um lugar melhor. Mas na sexta-feira Lampião entrou na vila com 22 homens e então o carrossel teve muito que trabalhar. Como as crianças, os grandes cangaceiros, homens que tinham 20 e 30 mortes, acharam belo o carrossel. Acharam que mirar suas luzes rodando, ouvir a música velhíssima da sua pianola e montar naqueles estropiados cavalos de pau era a maior felicidade. E o carrossel de
Nhozinho França salvou a pequena vila de ser saqueada, as moças de serem defloradas, os homens de serem mortos. Só mesmo os 2 soldados da polícia baiana que lustravam as botas na frente do posto policial foram fuzilados pelos cangaceiros, assim mesmo antes que eles vissem o carrossel armado na praça da Matriz. Porque talvez aí aos soldados da polícia baiana Lampião perdoasse nessa noite de suprema felicidade para o bando de cangaceiros. Então eles foram como crianças, gozaram daquela felicidade que nunca haviam gozado na sua meninice de filhos de camponeses, de montar e rodar num cavalo de madeira de um carrossel, onde havia a música de uma pianola e onde as luzes eram de todas as cores, e azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas como o sangue que sai do corpo dos assassinados. Isso mesmo, contou Nhozinho à volta seca, que ficou excitadíssimo e ao sem pernas. Naquela tarde em que os encontrou na porta do mar e os convidou para que o ajudassem no serviço de carrossel durante os dias que estivesse armado na Bahia. Em Itapajipe. Não podia marcar ordenado, mas talvez desse para tirar cada um uns 5.000 réis por noite. E quando volta seca mostrou suas habilidades em imitar animais os mais vários, Nhozinho França se entusiasmou por completo, mandou baixar mais uma garrafa de cerveja, declarou que volta seca ficaria na porta, chamando o público, enquanto sem pernas o ajudaria com as máquinas e tomaria conta a pianola. Ele mesmo venderia as entradas enquanto o carrossel estivesse parado. Quando estivesse rodando, volta seca o faria. E de quando em vez, disse, piscando o olho, um sai para tomar uma pinga enquanto o outro faz o serviço de 2. Volta seca e os sem pernas nunca haviam acolhido uma com tanto entusiasmo. Eles muitas vezes já tinham visto um carrossel, mas quase sempre ouviam de longe, cercado de mistério, cavalgadas seus rápidos ginetes por meninos ricos e choraminguentos. O Cipernas já tinha mesmo certo dia em que penetrou num parque de diversões armado no passeio público, chegado a comprar entrada para mas o guarda o expulsou do recinto porque ele estava vestido de farrapos. Depois o bilheteiro não quis lhe devolver o bilhete da entrada, o que fez com que o sem pernas metesse as mãos na gaveta da bilheteria, que estava aberta, abafasse o troco, e tivesse que desaparecer do passeio público de uma maneira muito rápida. Enquanto em todo o parque se ouviam os gritos de ladrão, ladrão. Houve uma tremenda confusão, enquanto o sem pernas descia muito calmamente a gamboa de cima, levando nos bolsos pelo menos 5 vezes o que tinha pago pela entrada. Mas o sem pernas preferiria, sem dúvida, ter rodado no carrossel, montado naquele fantástico cavalo de cabeça de dragão, que era sem dúvida a coisa mais estranha e tentadora na maravilha que era o carrossel para os seus olhos. Criou ainda mais ódio aos guardas e maior amor aos carrosséis distantes. E agora, de repente, vinha um homem que pagava cerveja e fazia o milagre de o chamar para viver uns dias junto a um verdadeiro carrossel, movendo com ele, montando nos seus cavalos, vendo de perto rodarem as luzes de todas as cores. E para o sem pernas, Nhozinho França não era o bêbado que estava em sua frente na pobre mesa da porta do mar. Para seus olhos era um ser extraordinário, algo como Deus, para quem rezava pirulito, algo como Xangô, que era o santo de João Grande do querido de Deus. Porque nem o Padre José Pedro e nem mesmo a mãe de Santo Dona Ninha seriam capazes de realizar aquele milagre. Nas noites da Bahia, numa praça de Itapajipe, as luzes do carrossel girariam loucamente movimentadas pelo sem pernas. Era como num sonho muito diverso dos que o sem pernas costumava ter nas suas noites angustiosas. E pela primeira vez seus olhos sentiram-se úmidos de lágrimas que não eram causadas pela dor ou pela raiva. E seus olhos úmidos miravam Nhozinho França como a um ídolo.
por ele até a garganta de um homem o sem pernas abriria. Com a navalha que traz entre a calça e o velho colete preto que lhe serve de paletó. É uma beleza, disse Pedro Bala olhando o velho carrossel armado. E João Grande abria os olhos para ver melhor. Penduradas estavam as lâmpadas azuis, verdes, amarelas, roxas, vermelhas. É velho e desbotado o carrossel de Nhozinho França. Mas tem a sua beleza. Talvez esteja nas lâmpadas, ou na música da pianola velhas valsas de perdido tempo, ou talvez nos ginetes de pau. Entre eles tem um pato que é para sentar dentro os mais pequenos. Tem a sua beleza, sim, porque a opinião unânime dos capitães da areia é que ele é maravilhoso. Que importa que seja velho, roto e de cores apagadas se agrada às crianças? Foi uma surpresa quase incrível quando naquela noite o sem pernas chegou ao trapiche dizendo que ele e Volta Seca iam trabalhar uns dias num carrossel. Muitos não acreditaram, pensaram que fosse mais uma pilhéria do sem pernas. Então iam perguntar a Volta Seca que, como sempre, estava metido no seu canto sem falar, examinando um revólver que furtara numa casa de armas. Volta Seca fazia que sim com a cabeça e por vezes dizia: Lampião já rodou nele, Lampião é meu padrinho. Ó! Sem pernas convidou a todos para irem ver o carrossel na outra noite, quando o acabariam de armar. E saiu para encontrar Nhozinho, França. Naquele momento, todos os pequenos corações que pulsavam no trapiche invejaram a suprema felicidade do sem pernas, piano mesmo pirulito, que tinha quadros de santos na sua parede, volta mesmo João Grande, que nessa noite iria com o querido de Deus ao candomblé de Procópio, no Matatu, até mesmo o professor, que lia livros, e quem sabe-se também Pedro Bala, que nunca tivera inveja de nenhum porque era o chefe de todos. Todos o invejaram, sim. Como invejaram Volta Seca, que no seu canto, o cabelo mestiço e despenteado, os olhos apertados e a boca rasgada naquele rictus raiva, apontava o revólver ora para um dos meninos, ora para um todos que passava, ora para as estrelas, que eram muitas no céu. Na outra noite foram todos com o sem pernas e Volta Seca e tinham passado o dia fora, ajudando Nhozinho a armar o carrossel, ver o carrossel armado. E estavam parados diante dele, extasiados, beleza, as bocas abertas de admiração. O sem pernas mostrava tu Volta Seca levava um por um para mostrar o cavalo que tinha cavalgado por seu padrinho Virgulino Ferreira Lampião. Eram quase 100 crianças. Olhando o velho carrossel de Nhozinho França, estas horas estava encornado num pifão tremendo na porta do mar. O sem pernas mostrou à máquina um pequeno motor que falhava muito com um orgulho de proprietário. Volta Seca não se desprendia do cavalo onde rodara. Lampião sem pernas estava muito cuidadoso do carrossel e não deixava que eles o tocassem, que bulissem em nada. Foi quando o professor perguntou: Tu já sabe mover com as máquinas? Amanhã é que vou saber, e disse o sem pernas com um certo desgosto. Amanhã seu Nhozinho vai me ensinar. Então amanhã, quando acabar a função, tu pode botar ele para rodar só com a gente. Tu bota as coisas para andar, a gente se aboleta. Pedro Bala apoiou a ideia com entusiasmo. Os outros esperavam a resposta do sem pernas ansiosos. O sem pernas disse que sim, e então muitos bateram palmas. Outros gritaram. Foi quando Volta Seca deixou o cavalo onde montara Lampião e veio para eles. Quer ver uma coisa bonita?